Fala galera, Yuri Valens aqui. E no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o Dividend Yield do mercado e o PVP. Dois indicadores que são indicadores básicos para você começar uma análise de um fundo imobiliário, mas você precisa tomar muito cuidado quando for dar um peso maior, uma significância maior para somente esses dois indicadores. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que se utilizar esses dois indicadores, você pode estar sujeito a um risco muito grande quando for filtrar os fundos imobiliários a serem investidos. Inclusive, foi publicado no site do Money Time uma lista que mostra como se fosse um ranqueamento de fundos imobiliários utilizando somente esses indicadores, que simulam um pouco a fórmula mágica do Joel Greenblatt, que ele utiliza mais ou menos esses indicadores, só que para o mercado de ações, que é diferente para a realidade dos fundos imobiliários, principalmente quando nós temos aquela máxima de que rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. E galera, para quem quer aprofundar seus conhecimentos em fundos imobiliários, eu lancei esse curso completo que vai te ensinar do zero a construir um patrimônio gerador de renda recorrente. Ele é perfeito para você que já tem conhecimento e principalmente para quem está iniciando essa modalidade de investimento. E ele está em uma grande promoção, custando apenas 12 vezes de R$ 26,64. Clique no link abaixo desse vídeo. Como vocês estão visualizando, o Money Time divulgou aqui uma matéria a respeito de cinco fundos imobiliários que estão baratos e que possuem um bom retorno com dividendos. Mas esses fundos, se vocês olharem, ele ficou nesse ranqueamento, nessa pontuação, em razão da análise individualizada, né, do dividend yield e do PVP de cada um deles e a combinação desses dois indicadores para fazer um sistema de ranqueamento. Olhando por aqui, você pode pensar, nossa, é uma grande oportunidade investir nesses cinco fundos imobiliários. Mas quando você faz uma análise mais minuciosa e a fundo, você vai verificar que esse sistema de análise, ele não serve como base para a decisão de investimento, porque você pode estar incorrendo em erro. Principalmente porque o primeiro ponto que eu falo é o seguinte: dividend yield, você deve considerar o dividend yield ou um cost para quem já investe em fundos imobiliários, ou o dividend yield sobre o valor patrimonial do fundo, que aí sim você teria um parâmetro mais real, seria quase que o ROI, fazendo uma analogia com as empresas, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Aqui nós teríamos que colocar o dividend yield sobre o VP daquele fundo imobiliário. Agora, olhando pelo dividend yield de mercado, você uma distorção muito grande. Vejam esse dividend yield desses cinco fundos imobiliários que foram listados aqui. E por que que há essa distorção? Por exemplo, o Tord, que ficou em primeiro lugar, com dividend yield de 15,48% nos últimos 12 meses e um PVP de 0,33, ele está assim, não é à toa. E vejam o grande erro que você pode incorrer. O último rendimento pago pelo Tord foi em fevereiro de 2023, que foi referente à competência de janeiro de 2023. Então, a competência de fevereiro, março, abril, maio não foram pagos, já são 4 meses sem rendimento e tudo indica que ainda vai ficar por bom período, um bom período, sem também ter distribuição de rendimento. Vejam só isso aqui. E quando você pega essa análise de que é só o dividend yield dos últimos 12 meses, você há uma distorção muito grande, porque ele está pegando uma renda de meses anteriores e principalmente essa renda acumulada que foi distribuída em julho do ano passado. Isso faz com que você distorça a realidade desse fundo imobiliário, porque ele não está distribuindo mais. O mesmo ocorre também aqui com o XPPR, o Versalhes, Hectare, Deva. XPPR, ele é um fundo de laje corporativa, enquanto os outros são fundos de recebíveis imobiliários, né? O TORD naquele sistema meio híbrido, que mexe com equity e também uma parcela de recebíveis imobiliários. XPPR, ele é um fundo que possui algumas lajes corporativas, algumas salas, e estava concentrado em um único inquilino. Depois houve uma grande vacância e que prejudicou em muito ele. Vejam que antes ele custava R$ 94, R$ 90, R$ 87, hoje está custando míseros R$ 23. Não é à toa, é em razão da queda dos seus rendimentos. Vejam esse gráfico aqui dos rendimentos distribuídos de 2020 até a presente idade de 2023, e mais visivelmente quando você olha isso aqui, ó. Se você for pegar mais ou menos os últimos 12 meses, vejam a distorção do resultado também, igual ocorre com o Tord. Esse ano, desde fevereiro, ele está pagando 10 centavos para cada cota, sendo que no ano passado ele pagou entre 45 centavos a 30 centavos. E você está pegando essa realidade anterior que não representa a realidade atual desse fundo imobiliário. E por isso que há uma grande distorção também aqui
no seu dividend yield. E o mesmo serve para o Versace, que seu rendimento está em 3 centavos, já tem 3 meses. O HCTR, que está nas duras penas, mal conseguindo distribuir esses 50 centavos. O DEVA também, que até, inclusive, houve uma queda do seu rendimento para 65 centavos. Hectare, Deva, Versace e Thor sofreram muito em razão das inadimplências das operações que eles fizeram de equity, de investimento, né? HCTR, Deva e Versace meio que indiretamente através de outros fundos imobiliários. O Thor diretamente com participação lá e tanto em outros fundos imobiliários também quanto em alguns projetos específicos. Então, são fundos que estão sendo punidos por conta dessa inadimplência. Se tiver que renegociar dívidas, período de carência, então eles não estão recebendo dinheiro, são atrelados à inflação. O IPCA agora de maio veio baixo, 0,21%, que vai impactar para baixo os rendimentos desse mês, porque esses fundos distribuem a inflação, e com uma inflação baixa quer dizer que uma remuneração menor a ser distribuída também para os seus cotistas. Então, tudo isso está o quê? Distorcendo a realidade do dividend yield desses fundos. Então, você não deve utilizar como parâmetro esse dividend yield dos últimos 12 meses. Inclusive, fica visível isso aqui na nossa planilha de controle de carteira de fundos imobiliários, que tem essa aba de indicadores, que quando você digita o ticker, ele vai puxar todos os indicadores atualizados desses fundos imobiliários, tanto quanto a gestão, patrimônio, liquidez mediária e também esses dividend yield. Só que o bacana é que você vê o dividend yield médio dos últimos 12 meses e o projetado. Aqui você tem uma análise um pouco mais abrangente. Se olharmos aqui o caso do Tord, ele está com esse dividend yield médio em torno de 12,54%. O projetado, ele está distorcendo para 15%, porque pega o último rendimento distribuído, só que já tem 4 meses que ele não distribui. Então, se colocarmos aqui zero, seria o projetado de 0%. Vejam só, para os próximos 12 meses, né? O que é ruim para esse fundo. Já o XPPR, como o seu rendimento caiu para 10 centavos, veja que o seu dividend yield projetado está em 5%, longe daqueles 12,28%. Enquanto isso, os outros fundos aqui também não estão com uma situação tão boa assim. Veja que o Versa de 18 cai para 7, o HCTR de 19%, ele cai para 10% e o DEVA de 17 para 12,5%. Então a realidade é um pouco diferente. Isso aqui nós estamos falando de dividend yield projetado com base em valor de mercado, que todos estão descontados na relação do P sobre o VP. Mas se fôssemos olhar pelo rendimento com base no seu valor patrimonial, o dividend yield seria risório, menor do que esse dividend yield do mercado. Então, cuidado quando forem fazer essa análise e cuidado quando observar essas informações do mercado. É uma fórmula que funciona um pouco para o mercado de ações, só que para fundos imobiliários nós temos uma realidade diferente. Apesar de serem ativos de renda variável, cada um tem a sua peculiaridade. Então, cuidado quando vocês forem fazer a combinação desses dois indicadores.